Paz do Senhor, queridos amados irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal no YouTube. Bom, pessoal, eu vou falar sobre a história da química e os modelos atômicos relacionados a alguns químicos em geral, que fala sobre a ciência, né, que a química naquela época era considerada como a ciência de modelos atômicos, que foram se desenvolvendo os estudos, foram se reconstituindo. Então vamos lá. O que deu a origem à alquimia? Porque naquela época não era chamado de química, era a alquimia. Esse que era o nome dado. Era a alquimia, depois passou para a química. Uma forma de pensamentos muito antiga que se desenvolveu nessa cidade foi a arte egípcia, a quemeia, que é a raiz da palavra química. Quemeia relaciona-se com os mistérios, superstições, ocultismo e religião. Isso tudo se somou aos conhecimentos de diversos sábios, dando origem à alquimia. Então, primeiro deu a origem à alquimia, depois foi se desenvolvendo e depois se originou completamente a química. Quais foram um dos maiores dois cientistas que mais marcaram na história da química descritos no texto? É o Robert Boyle, nasceu em 1627 e morreu em 1691. Antoine Laurent Lavoisier. Esses são os dois cientistas que marcaram a história da química, que desenvolveram estudos matemáticos referentes aos átomos, aos prótons e várias outras coisas em geral, do elétron, sobre a eletricidade, de energia, entre outras coisas sobre isso. Descreva com suas palavras o que é química. O que é química para você? Deixa aqui no comentário. O que você já estudou de química? O que você está estudando, idealizando? Porque a química faz parte dos nossos estudos. E isso é primordial de estudar. A química, para mim, ela é designada como a ciência que estuda as matérias, sua composição, sua transformação, suas energias envolvidas. Isso que estuda a química, para mim. Saber que a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Logo, a química estuda tudo o que há no universo. Os materiais são empregados na construção de casas, prédios, automóveis, aviões, medicamentos. São materiais que passam e possam ser processados quimicamente e que contribuem para o bem-estar da humanidade, como por exemplo, sabonete, açúcar, café, porque esses produtos passam para um processo químico, né, na empresa. Então, como por exemplo, a cana faz açúcar, faz a pinga. Então, isso passa por uma quimiotetizante que vai se originando a açúcar. Então, sempre a humanidade ajudou e usa a química como meio de fortalecer os meios das pessoas, como meio de ajudar a sociedade em que vive. Bom, agora que a gente vai algumas afirmações respectivas, alguns responsáveis pelos seus estudos de um modelo atômico de alguns dos filósofos e químicos. O átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. De 1897 foi o modelo do atômico de químico Thomson. O átomo é uma esfera maciça. Em 1808, do modelo atômico de Dalton. O átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera. É o modelo atômico de Rutherford, um dos maiores químicos que ficou na história. Thomson, Dalton e Rutherford. O átomo de Rutherford, em 1911, foi comparado ao sistema planetário
o núcleo atômico, representa o Sol e a eletrosfera, os planetas. A eletrosfera é a região do átomo que ela contém as partículas de carga elétrica positiva. Não é negativa, ela é positiva. Umas partículas de carga elétrica positiva que contém os nêutrons, os prótons e os nêutrons. Os prótons e os nêutrons ficam em conjunto, né? Tem o químico que descobriu o nêutron, que descobriu a tabela periódica também, que descobriu várias outras coisas. Então o próton e o nêutron ficaram juntos e a energia e o elétron estão em volta dele. Então o próton e o nêutron ficam juntos. Relaciona as características atômicas com os cientistas que propôs por Dalton, Thomson e Rutherford. Então vamos lá. O seu modelo atômico era semelhante a um pudim de passas. O modelo atômico de Thomson era semelhante a um pudim de passas. Esse é o modelo atômico de Dalton. Outro. O seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. Ele fez, tipo assim, um tamanho, a largura da bola de bilhar, né? É o quilograma dele. Então, essa representação é de Dalton. Criou um modelo para a autonomia, semelhante ao sistema solar, Rutherford, que ele estudou os planetas, que ele estudou o sistema solar e principalmente a nossa estrela-mãe, o Sol. O primeiro modelo científico para o átomo foi proposto por Dalton em 1808. Esse modelo foi comparado a uma bola de bilhar. O átomo de Rutherford, em 1911, ele foi comparado ao sistema planetário, ao sistema solar. O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera os planetas. A eletrosfera é a região do átomo que contém as partículas de cargas elétricas positivas, segundo o químico Rutherford, em 1911. Última questão. Thomson determinou pela primeira vez a relação entre a massa e a carga do elétron. O que pode se considerar como uma descoberta de elétron é reconhecida como a contribuição de Thomson ao modelo atômico de esférica de carga positiva não maciça incrustada de elétrons negativos, de modo que sua carga elétrica total é nula. Então, essa é a opinião de Thomson, do químico Thomson, que ele, com seus estudos matematicamente, vários anos, ele falou que as cargas elétricas não são maciças e são negativas os elétrons. Já o Rutherford falou que as partículas de cargas são elétricas, partículas positivas. Então, no século XVIII, XIX e XX, os químicos geral eles estavam debatendo sobre esses debates sobre esse assunto. No século XV, se iniciou o Renascimento e no século XVII o Iluminismo. No século XVII foi começando vários estudos que Thomson ele descobriu o oxigênio com seus estudos matematicamente aprimorados a cada dia. Ele descobriu o oxigênio. Esse cara ficou na história, porque naquela época era muito difícil os estudos, né? Mas ele descobriu o oxigênio. Vários outros cientistas e químicos descobriram várias outras coisas. E um dos maiores químicos, filósofos como Aristóteles, como Alexandre o Grande. Esses são os principais químicos em geral e filósofos. Alexandre o Grande viveu entre 322 a.C. Já Aristóteles ficou um pouco mais na história. Já
Thomson, ele era considerado naquela época como o pai da química, porque a alquimia era naquela época. Então eles debatiam muito sobre esse assunto da alquimia, não era química ainda. Depois, em geral, com o fornecimento da política, então passou a ser química, não a alquimia, passou a ser química. E hoje, até hoje, porque eles criaram uma lei que quem falava sobre alquimia ia ser preso ou ia ser jogado outra coisa, porque eles queriam que esses estudos ficassem de lado no século XVIII. Então, depois disso, de vários estudos quimicamente, aí se originou em geral a química. Então, a química tem aproximadamente mais de 250 anos de história, a química. Um dos maiores químicos em geral está aqui que eu citei sobre essas alternativas: Dalton, Rutherford, Thomson, Schickerwacker, entre outros químicos em geral. Agora, passando aqui para o século XX, para o século XXI, foi se modernizando mais nossos estudos sobre os planetas, foi se modernizando mais nossos estudos sobre o sistema solar, sobre as galáxias, né, sobre os modelos atômicos. Essa que é a referência, porque quimicamente a gente tem que estudar mais o nosso planeta Terra para a gente estudar outros planetas em geral, que a gente tem que estudar primeiro o planeta Terra para descobrir outros modelos atômicos, outros modelos essenciais para que a gente possa aprender muito mais ainda de liquefação, sobre átomos, sobre micro-organismos, entre outras coisas, sobre esse assunto quimicamente. Bom, pessoal, então foi essa aula de hoje. Espero que eu tenha explicado bem para vocês sobre a história da química, porque em geral isso que a gente tem que estudar primeiro quando a gente vai estudar química, né? A história da química, onde teve a origem da química, no Egito, né? Eles faziam vários estudos lá também, como Aristóteles, Alexandre o Grande. Esse cara está na Bíblia também. Então, esses são os assuntos essenciais, porque quimicamente, daqui uns 500 anos, a gente possa aprimorar mais nossos conhecimentos, descobrir mais outras tabelas periódicas, né, que sejam mais modernamente mais essenciais para os nossos estudos, de descobrir várias outras formas de vida, de descobrir várias outras energias de nêutron, próton, ou vai saber que tem outras formações sobre isso, sobre a energia, que a gente não sabe ainda. Mas com isso a gente vai se aprimorando e estudando a cada dia. Beleza? Se inscreve no meu canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixe o like para honra e glória de Deus. Então foi esse vídeo de hoje, sobre a história da química e os modelos atômicos essenciais que a gente estuda em química. Beleza? Que Deus possa estar abençoando o seu dia, que possa ser um dia na presença do Senhor, que possa ser um dia abençoado de estudos, de trabalho, para a honra e glória de Deus. Amém? Até mais. Falou!